Numa conversa entre Fidel Castro e Hugo Chávez, o ditador cubano defendeu que as drogas eram um instrumento de luta contra o imperialismo. Ao oferecer apoio total e irrestrito às Farc, a Venezuela fomentaria uma revolução na Colômbia e ainda contribuiria para destruir os Estados Unidos. Pois é, pessoal, nessa história de Cuba com o tráfico, teve Fidel Castro se reunindo com Pablo Escobar, a CIA usando traficantes como espiões, meu bem, para espionar cubanos. Fica aqui que o bagulho é doido, mas você vai entender. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo de volta ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se você gosta aí dos temas do canal, se interessa, se inscreva aqui por gentileza, confere aí se você é inscrito, tá bom? Porque às vezes a gente acha que é, mas não é, então dá uma conferida. Se inscreva por aqui, deixa aí o seu like, comentários, tá? Tudo isso que vocês sabem que é muitíssimo importante, tá certo? Então, pessoal, para compor esse vídeo, eu estou utilizando como referência esse livro aqui, do jornalista Leonardo Coutinho, Hugo Chávez, O Espectro, como o presidente venezuelano alimentou o narcotráfico, financiou o terrorismo e promoveu a desordem global, tá bom? É uma excelente pesquisa que o jornalista Leonardo Coutinho fez, tá certo? Então vamos lá, pessoal. De forma bastante didática, Fidel Castro convenceu Hugo Chávez a apoiar as Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. O tráfico de drogas, segundo o ditador cubano, obrigaria os Estados Unidos a gastarem mais dinheiro com as ações de repressão e isso poderia prejudicar bastante a sociedade americana. Em 1980, sob ordens expressas de Fidel Castro, o embaixador de Cuba em Bogotá, Fernando Ravelo, iniciou um processo de aproximação com o cartel de Medellín de Pablo Escobar. O ditador cubano entendia que a localização estratégica de Cuba favorecia os cartéis colombianos, que tinham dificuldades em entrar com carregamentos de drogas nos Estados Unidos. Em 1981, os guerrilheiros socialistas do M19, Movimento 19 de Abril, na qual o Gustavo Petro, hoje presidente da Colômbia, fazia parte, sequestrou Marta Nieves Ochoa, filha do pecuarista Fábio Ochoa, que tinha ligações com o cartel de Medellín. O M19 começou a ameaçar várias pessoas ricas que tinham conexões com Pablo Escobar. O cartel de Medellín fundou um grupo chamado Muerte a Sequestradores, que começou a perseguir os comunistas que sequestravam os ricos ligados ao cartel de Medellín. Fidel Castro interveio e determinou que o M19 libertasse Marta Ochoa. O sucesso da operação foi aproveitado pelos cubanos, que tentaram uma aproximação mais incisiva com o cartel de Medellín. Carlos Leder era piloto, trabalhava para o Pablo Escobar, e ele era responsável pelas rotas do tráfico da Colômbia aos Estados Unidos. E ele viu na aproximação com os cubanos uma vantagem logística. Pablo Escobar não gostava muito dos comunistas e não confiava nos irmãos Castro. Achava esse pessoal muito fanático. Mas Leder insistiu para que Escobar se aproximasse de Fidel Castro, porque isso ajudaria no transporte de drogas. Pablo Escobar e Roberto Soares Gomes, ambos do cartel de Medellín, embarcaram rumo a Havana, aterrissaram em Varadero e foram recebidos pelo almirante Aldo Santamaria, comandante da Marinha cubana. Os militares explicaram aos traficantes que os cubanos tinham um sistema de radares que mostravam onde cada uma das embarcações da Guarda Costeira dos Estados Unidos se encontrava. E isso possibilitaria a Carlos Leder atravessar com a droga para Miami em segurança. Pablo Escobar e Soares ficaram hospedados em uma das mansões do Fidel Castro. Ambos passaram a noite na mesma casa que Leonid Brezhnev passou quando esteve em Cuba. Então vocês percebem aí o status do Pablo Escobar e do Soares
para Cuba e para o Fidel Castro, né, a importância deles. Pela manhã, eles foram recebidos pelo ministro José Abrantes e pelo general Arnaldo Ochoa. O acordo foi fechado e Cuba receberia $1 milhão por dia para que o cartel de Medellín pudesse usar livremente o espaço aéreo, as águas, os portos, aeroportos e montar um entreposto para a estocagem de cocaína ali na ilha. Fidel Castro disse aos traficantes que eles seriam um míssil lançado por Cuba contra os Estados Unidos. Além de quebrar a sociedade americana, viciando um monte de gente em drogas e obrigando os Estados Unidos a destinarem tempo e dinheiro para o combate ao tráfico, também, pessoal, havia um problema que Fidel Castro precisava resolver. O sistema soviético estava prestes a ruir. Então, a União Soviética estava mandando aí pouco dinheiro na década de 80, né? Além de sustentar Cuba, o dinheiro do tráfico serviria para sustentar grupos guerrilheiros comunistas na América Latina. Fidel Castro ria, afirmando que os americanos eram estúpidos o suficiente para consumirem drogas vindas da Colômbia passando por Cuba. O que Fidel Castro não sabia é que seus mísseis, Pablo Escobar e Soares, trabalhavam para a CIA, espionando Cuba e os movimentos socialistas da América Latina. Como eles atuavam no submundo, Pablo Escobar e Soares conheciam de tudo, né? Além disso, pessoal, tinha fanático dentro da CIA que usava o dinheiro do tráfico nos Estados Unidos para financiar movimentos contra-revolucionários na América Latina. Movimentos, pessoal, que lutavam contra os comunistas. Enquanto isso, o DEA perseguia o Pablo Escobar. Tudo isso que eu estou contando foi descoberto em 1996 e foi um dos maiores escândalos da política externa americana. Os americanos começaram a jogar na imprensa o fato de que Fidel Castro tinha associação com o cartel de Medellín. O DEA começou a prender nos Estados Unidos pessoas associadas ao Pablo Escobar. E essas pessoas começaram a falar para a imprensa da ligação do Fidel Castro com os traficantes colombianos. Consta que o Fidel Castro mandou matar o Pablo Escobar quando descobriu que ele era um agente da CIA e que tinha esse tempo todo espionado os cubanos. A imagem de Fidel Castro começou a ser prejudicada e alguém tinha que pagar por isso. Fidel Castro mandou o general Arnaldo Ochoa e Patrício de la Guardia, que tinham recebido Pablo Escobar em Havana, para o paredão, para dizer que tudo isso tinha sido responsabilidade deles e não do Fidel Castro. Fidel Castro não sabia de nada. Mas essa associação do Fidel Castro com o cartel de Medellín durou anos e a espionagem aos cubanos e aos grupos revolucionários da América Latina via Pablo Escobar também durou anos. Então é isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu falei pra vocês, que o bagulho era louco, mas que vocês iam entender tudo. Então é isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E eu peço a sua gentileza para você, por favor, se inscrever nesse canal, curtir, compartilhar esse vídeo com seus amigos, publicar nas suas redes sociais. Tudo é muito importante, tá certo? Um abraço e até mais.